Então vamos falar agora como que a gente faz para definir os objetivos e as metas que realmente transformam a ansiedade em resultado. Eu sempre falo, e isso eu acredito que seja uma frase que você precisa ter ela muito forte dentro de você, que você precisa ter ela gravada na sua alma, que é: a ansiedade é combustível desperdiçado. Se você puder, anota isso no teu caderno. A ansiedade é combustível desperdiçado. Quando você anota isso, você lembra dessa frase, toda vez que você se sentir ansioso, você vai recorrer a ela como se fosse um porto seguro, um ambiente de ajuda. Porque a hora que você percebe que você está ansioso e você está desperdiçando aquela energia, aquele combustível para você conquistar aquilo que você realmente deseja, você vai parar, vai refletir, você vai usar os caminhos que a gente vai traçar nessa aula para que você consiga andar em direção à sua prosperidade, tá? Quando você dá direção para a ansiedade se torna o combustível e esse combustível ele gera o resultado que é a sua prosperidade. Quando a gente fala aqui em prosperidade, a gente está falando em todos os tipos de prosperidade, tá? Seja ela financeira, um novo trabalho, um concurso público, conseguir uma vida melhor em casal, conseguir uma vida melhor com os amigos, tudo isso é próspero, tá? E aí você vai conseguir quando você souber usar esse combustível que você está desperdiçando. Eu quero que você repita comigo uma frase muito importante. Eu quero que você escreva ela no seu caderno depois. Então, primeiro você vai repetir comigo. Eu não fujo do que eu temo. Eu caminho na direção do que eu quero. Escreve no seu caderno. Eu não fujo do que eu temo. Eu caminho na direção do que eu quero. Isso é muito importante para a gente conseguir manter o nosso caminho, tá? Por quê? Algumas pesquisas e a prática que eu tenho aqui, tanto com os meus clientes em particular, quanto de colegas, pesquisas, livros, eles mostram que metas e objetivos, que é o tema dessa abordagem, dessa aula, eles funcionam quando eles são específicos e concretos, mas ao mesmo tempo eles são desafiadores e realistas. Nessa aula eu vou trazer o caso do Rafael e da Camila. São clientes particulares, né, clientes de sessões individuais comigo. São casos bem específicos que muitas pessoas trazem. Então eu vou trazer eles como exemplo, tá? E você vai ver que eles chegaram com metas que não eram específicas e concretas e nem desafiadoras e realistas. Porque muitas das vezes a gente tem metas que elas são bem desafiadoras, só que elas não são tangíveis, elas não são realistas, não são realistas muitas das vezes por prazo que foi determinado. Por exemplo, não é realista a gente falar que eu quero ter uma casa na praia, tá? Eu quero ter uma casa na praia. Essa casa ela vale R$ 1 milhão. Então, daqui 3 meses eu vou estar nessa casa. Se você está saindo do absoluto zero, se você tem ali um salário de 5, 10, 15, 20 mil reais e você já tem esse dinheiro comprometido, não é realista você pensar que em poucos meses você vai conseguir ter condições financeiras para você manter a vida que você tem e ainda comprar essa casa de 1 milhão na praia. Talvez seja realista dentro de 2 anos, 1 ano e meio, se você executar um plano. Então ela precisa ser realista, tá? Ela precisa ser desafiadora, porém realista. Então, eu quero que você escreva no seu caderno um exemplo para a gente analisar e construir junto um raciocínio, tá? Que vai fazer total diferença para você. Por exemplo, escreve aí no seu caderno um exemplo muito comum de uma meta para a gente analisar, tá? A meta é: não quero me sentir ansioso. Não quero me sentir ansioso. Anota aí. Agora, vai ser igual é na escola. A gente vai pegar essa meta, esse objetivo, e a gente vai começar a fazer igual é na época de escola, análise sintática ali, que você vai esmiudaçando aquilo ali, tá? Então, o nosso caminho é: não quero me sentir ansioso. Não quero mais me sentir ansioso.
Esse objetivo, ele é muito comum e ele apresenta duas grandes falhas, que é o que faz 98% das pessoas não conseguir prosperar e se sentirem sempre travadas na ansiedade. Muitas das vezes as pessoas elas começam a tratar a ansiedade, elas vão para esse caminho e quando elas saem do processo elas estão mais ansiosas que quando elas entraram, tá? Então é muito importante que a gente analise a primeira falha. A primeira falha da frase não quero me sentir mais ansioso, não quero mais ser ansioso, é em que situações você não quer se sentir ansioso? Porque eu não quero me sentir mais ansioso é vago, não é específico, não é realista, porque a ansiedade faz parte da nossa vida e a gente precisa da ansiedade para a gente ter combustível para conquistar as coisas. Então anota no teu caderno a primeira pergunta que você faz quando você traça um objetivo. Em que situações que eu não quero mais sentir X? Aqui no caso do nosso exemplo é ansioso, mas no seu pode ser coisas que geram ansiedade. Em que situações eu não quero me sentir mais pressionado, porque a pressão me gera ansiedade. Em que situações eu não quero me sentir mais desafiado, desafiado da forma negativa, né? Desafiado à autoridade, por exemplo, autoridade como pai, isso te deixa ansioso, nervoso, irritado, tá? A segunda frase que eu preciso que você anote é: quais gatilhos costumam acender essa ansiedade? O que você pensa, o que você faz, o que você escuta que faz a sua ansiedade ficar mais forte, faz você ficar mais ansioso? O que exatamente você quer conseguir fazer quando a ansiedade aparecer? A próxima pergunta que você tem que fazer para você é: como seria, na prática, não me sentir mais ansioso? A próxima pergunta é: o que mudaria de verdade na sua rotina, nos seus relacionamentos e no seu desempenho? Essas 5 perguntas eu vou deixar aqui embaixo, ela tem um campo e a gente vai colocar essa análise da frase para você conseguir entender, tá? O principal aqui é você saber que quando você determina uma frase, por exemplo, eu não quero me sentir mais ansioso, é que você escreva essa frase e você faça essas 5 perguntas para você ter especificidade, para ser específico. Então a primeira frase que você faz para o seu objetivo, para a sua meta é: em que situações eu não quero mais sentir o que eu estou sentindo? Quais os gatilhos costumam acender essa ansiedade? O que exatamente eu quero conseguir fazer quando essa ansiedade, quando esse gatilho aparecer? Como seria na prática eu não me sentir mais ansioso? E a quinta é: o que mudaria de verdade na minha rotina, nos meus relacionamentos, na minha vida, no meu desempenho? Com essas 5 perguntas a gente começa a ser mais específico. E aí você vai ver que a frase não quero me sentir mais ansioso, ela é vaga. Ela não é específica. E a gente precisa tomar cuidado com isso. A segunda grande falha é que você, na verdade, antes disso, enquanto a gente analisa a primeira grande falha, a gente precisa entender que essas perguntas elas geram clareza. E a clareza vai gerar uma ação e a ação vai gerar um resultado. E aí, com essa clareza de ação que vai gerar o resultado, a gente vai conseguir ter metas realistas, que é o que a gente vai analisar agora aqui. Então, a segunda falha é: não é realista não querer mais sentir ansiedade. Querer nunca mais sentir ansiedade vai colocar você em uma zona de guerra com o ser humano que você é, com toda a humanidade, na verdade, porque faz parte do ser humano ter ansiedade. Isso deixa a gente vivo, isso gera combustível, isso faz a gente melhorar, tá? E o grande problema é que quando você faz essa meta que não é realista e não é específica, você acaba desmotivando no caminho. Às vezes você vai naqueles cursos de 2, 3 dias de imersão
e no segundo, terceiro dia depois que você saiu da imersão, você já não está mais motivado. Você já não está mais com aquele desejo de mudar você e mudar o mundo. Você já está mais para baixo, você já está começando a duvidar de você. Então, desmotiva quando não é realista, tá? Troque o impossível pelo aquilo que é poderoso. Então, ao invés de você falar, nunca mais vou me sentir ansioso, use. Eu quero me manter calmo e funcional na situação X, tendo comportamento Y. Então, eu quero me sentir mais calmo, mais funcional toda vez que eu estiver numa reunião e eu for questionado sobre um relatório. E eu vou me manter calmo explicando X, Y, Z. Eu vou me manter mais calmo porque eu vou ter uma planilha pronta. Então perceba que isso é realista, você já sabe quando você vai ter reuniões, você já sabe quando você vai ser pressionado pelos resultados e você já sabe como que você vai fazer para responder. O grande problema aqui é que as pessoas, elas costumam procrastinar. E aqui está um combustível para você ter ansiedade negativa, a procrastinação. Se você tem um trabalho e você precisa apresentar relatório, você já sabe que você sempre precisa apresentar relatório. Mas é muito comum você procrastinar fazer um bom relatório. E o que é um bom relatório? Um bom relatório não é o que o seu chefe diz que é um bom relatório. Um bom relatório é aquele que você consegue explicar. Porque o teu chefe, ele não vai ter tempo de ficar lendo um monte de números e de planilhas. Se ele quiser, ele até pode te pedir e você vai fazer isso com calma. Mas normalmente ele quer que você explique. Então, um bom relatório tem que ser aquilo que você consegue sanar as dúvidas do teu chefe batendo o olho nas tuas anotações. Então é isso. Quero me manter mais calmo e funcional toda vez que eu for para uma reunião e for questionado sobre os resultados. E eu vou fazer isso com o comportamento de ter uma planilha A, B e C. Dessa forma, você vai medir o que realmente importa. E você vai conseguir controlar aquilo que te gera ansiedade. A procrastinação gera ansiedade, o medo gera ansiedade. Mas normalmente a gente tem isso porque a gente já começa a alimentar na nossa mente, na nossa cabeça, algumas situações. Com essa base bem definida de especificidade e metas realistas, a gente consegue ter a capacidade de criar uma intenção, que eu chamo de se, então. É aquela intenção lógica, da lógica matemática. Se isso, então aquilo. Então, se eu perceber que vai surgir uma reunião, então eu farei um relatório, um diagnóstico e tentarei prever as 3 principais perguntas. Então, a regra do se, então é, se eu perceber o gatilho que me gera ansiedade, então eu vou fazer uma ação rápida, que vai me custar ali de 1 a 3 minutos. E esse 1 a 3 minutos eu vou pensar nas principais situações que vão acontecer e como que eu resolvo elas. Se eu perceber o gatilho, então eu farei essas ações aqui dentro de 3 minutos, que eu já vou conseguir reduzir a minha ansiedade e ficar 100% estável. Com isso, eu quero começar a me aprofundar no que vai levar a sua motivação. Porque aqui a gente estabeleceu realidade, expectativas, começou a entender como que a gente analisa os gatilhos que levam para uma ansiedade. Começou a perceber que normalmente na nossa vida a gente é generalista, a gente é genérico, a gente não é específico, o mundo vai bater na gente por a gente não ter especificidade, não ter realidade das coisas, a gente vai acabar desmotivando e vai perder o processo, vai desmotivar o processo. Então, como a gente desmotiva, a gente precisa aprender a falar do que nos motiva, do que nos mantém no caminho. E a motivação verdadeira, aquela motivação visceral que não te deixa abandonar o projeto, ela nasce quando o objetivo conversa com aquilo que importa para você no seu dia a dia. E aqui é muito importante a gente falar isso, inclusive isso aqui é bíblico. Por quê? A gente está o tempo todo querendo agradar o outro, querendo fazer para o outro,
olhando a grama do vizinho que é melhor do que a nossa, mais verde do que a nossa. É olhando um Instagram e se comparando com alguém. Quando a gente começa a comparação, a nossa motivação, a gente começa a justificar ela para agradar alguém. Ah, para que eu quero ser menos ansioso? Qual que é a minha motivação? A minha motivação é mostrar para minha esposa que eu consigo. A minha motivação é mostrar para o mundo que eu sou melhor. Ou seja, perceba que é para o outro, não é para você. E isso aqui é bíblico. Você tem que primeiro fazer para você. Você tem que plantar em você, para que a sua colheita frutifique e esses frutos você consiga espalhar. Então, o teu objetivo tem que ser para você. O que é aquilo que realmente importa para mim no meu dia a dia? Por que eu tenho que me manter focado? E aí aqui eu vou trazer o primeiro caso. O caso do Rafael. Eu contei para vocês que eu vou trazer o Rafael e a Camila, né? O caso deles aqui, tá? O Rafael é um cliente que eu atendo individualmente, tá? A gente fez algumas sessões e eu lembro que quando a gente chegou nessa sessão de objetivos, metas, motivação, o Rafael me trouxe uma questão que é muito comum as pessoas trazerem. Ele falou para mim assim: quero criar um equilíbrio mais saudável entre trabalho e vida pessoal. O Rafael relatou para mim que ele estava tendo problema no casamento, estava tendo problema com os filhos, não estava conseguindo curtir a vida com os filhos porque ele estava sempre no trabalho, atarefado. Isso gera problemas em casa, problemas conjugais. Ele não conseguia nas apresentações da escola porque ele precisava focar no trabalho e ele estava cada vez mais ansioso. E essa ansiedade começou a tornar ele uma pessoa mais agressiva dentro de casa. Tornou uma pessoa mais ríspida com os filhos, tornou uma pessoa menos presente em casa com a esposa e eles começaram a se afastar. E o Rafael falou que assim, esse desequilíbrio, na verdade ele pensava assim, eu preciso trabalhar cada vez mais para eu proporcionar cada vez mais para minha família. Então, isso estava gerando uma ansiedade. Por quê? Ele estava trabalhando mais e ele estava proporcionando menos para a família. Trabalhava mais, tinha menos com a família. Mais, menos, mais, menos. E isso começou a gerar um bolo, um ciclo vicioso. E isso começou a afetar ele. E ele começou a vir com ansiedade, com depressão, com pânico, com burnout. Então, a gente precisa parar aqui, nesse caso do Rafael, e entender o caminho que eu fiz com ele. A primeira coisa que eu fiz com o Rafael foi perguntar para ele: Rafael, quantas vezes você já tentou ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? E aí ele me respondeu: cara, eu tento isso a vida inteira. A vida inteira eu tento fazer isso e não consigo. E aí ficou muito claro do porquê que ele tenta a vida inteira e não consegue. O objetivo dele é nobre, é proporcionar uma vida melhor para a família com o que ele sabe fazer e ele tem, que é o trabalho. Mas é muito vago, sabe? É muito vago ter um equilíbrio. Se você falar, por exemplo, para um Bill Gates, ele vai te dar uma resposta do que é equilíbrio entre vida e trabalho. Se você falar para um pastor, ele vai falar para você o que é. Se você pegar 10 pastores diferentes e você perguntar para os 10, cada um vai falar uma coisa. Se você pegar o seu pai, seu irmão, seu primo, cada um vai falar uma coisa. Então é vago. E para você também é vago. Porque o dia que o Rafael e o dia que você está motivado, você está feliz, esse objetivo é um. O dia que você está triste, que você está irritado, ele é outro. O dia que você brigou com a sua esposa ou com o seu filho, é outro. Então perceba que a sua motivação, o que te mantém no objetivo de ser menos ansioso, ele oscila conforme o seu humor, conforme o seu dia, conforme os seus resultados. E se ele oscila, você nunca vai chegar no final, porque você está sempre indo e vindo, indo e vindo. Então, você tem um longo trabalho, uma longa jornada para você se fortalecer a não ter ansiedade. Você teve um pico de estresse, uma briga, alguma coisa, você cai lá embaixo de novo. E aí você tem que subir de novo e desce, sobe e desce. Então, o objetivo, por mais nobre que ele seja, ele tem que ser específico. Quando a meta é vaga, qualquer tropeço no meio do caminho vai pesar mais do que 1000 vitórias. Você pode ter passado o ano inteiro só com vitórias.
No final do ano, você estava ali na festa de Natal, você se sentiu ansioso, você se descontrolou com a sua família. Isso é tudo por água abaixo. Uma simples derrota. Por quê? Porque o teu objetivo é nobre, mas é vago. A motivação, ela derrete o teu caminho. Quando ela é mal feita, ela é só um motivo vago, ela vai derreter todo o teu caminho. Você vai construindo e vai derretendo, construindo e derretendo. Aí eu peguei, para corrigir isso, eu queria entender um pouco mais o Rafael. Eu perguntei, Rafael, como seria esse equilíbrio entre trabalho e vida familiar na prática? Como você saberia que chegou lá? Então anote essas perguntas. Como que é esse equilíbrio que você está procurando na prática? E como que você vai saber quando que você chegou lá? Como que você vai saber que você está mais perto? Como que você vai saber que você está no caminho certo? Como que você vai saber que você não está subindo e descendo, subindo e descendo? Obviamente, a nossa vida ela não é linear. A gente vai ter as oscilações. O que a gente não pode ter é oscilações nas metas e objetivos. A nossa meta e o nosso objetivo é não ter ansiedade. Na verdade, é pegar essa ansiedade ruim, é não ter ansiedade ruim, e transformar essa ansiedade ruim em combustível para uma ansiedade que gera resultado, que é próspera. Isso não pode ter altos e baixos. Então você tem que estar sempre focado. Então, eu perguntei, Rafael, como seria esse equilíbrio na prática? Como você saberia que chegou lá? E normalmente a gente sempre tira das respostas das nossas sessões individuais sempre 4 pontos, para que a gente tenha um número para a gente conseguir trabalhar. A gente sintetiza toda a história em 4 pontos. O primeiro ponto que ele me trouxe é sair pelo menos uma vez por semana para jogar bola. Eu saberia que eu estaria em equilíbrio, porque ele gosta. Ele falou para mim que tinha muito tempo que ele não jogava, se não me engano mais de um ano, e isso dava para ele um desequilíbrio. O segundo ponto que ele me trouxe é: eu não quero me preocupar com assuntos do trabalho enquanto eu estou com a minha família. Porque ele me relatou que quando ele está com a família dele, ele está verificando o WhatsApp da empresa, ele está verificando algum e-mail, ele entra nas redes sociais para verificar se aconteceu alguma coisa no trabalho. Então ele falou assim, eu não quero mais abrir mão do tempo da minha família olhando coisas do trabalho. Eu não quero mais, quando meu telefone toca no final de semana e eu estou com a minha família, eu ter a necessidade interna que eu criei para mim, que eu alimentei esses gatilhos, de realmente ter que atender o telefone. Eu quero saber que eu posso deixar ele para segunda-feira. E eu quero ter um hobby com a minha família. Eu quero ter um esporte. E aí a quarta coisa que ele trouxe, que foi muito importante também, ele falou assim, eu saberia que eu estaria tendo equilíbrio se eu conseguisse ter uma renda extra online. Eu vou espirrar. Coisas do ao vivo. Eu quero ter uma renda online que consiga fazer esse equilíbrio melhor, porque se eu tiver uma renda online com o meu conhecimento, eu consigo reduzir um pouco das minhas horas extras de trabalho, colocar um produto online que vai vender tanto quanto, ou talvez até mais, do que o que eu faço de hora extra. Aí eu falei, poxa, legal. E eu percebi que o objetivo do Rafael não é curar a ansiedade. O objetivo do Rafael é viver algo em que a ansiedade tem atrapalhado. A ansiedade tem atrapalhado o Rafael a ter uma renda extra, a ter um hobby com a família, a conseguir passar tempo com a família sem se preocupar com o trabalho, é conseguir sair pelo menos uma vez por semana para jogar bola, ou seja, ele quer viver. Quando ele descreve como é a vida dele, como ele quer viver, a motivação dele aumenta, a dopamina dele aumenta. Você dá um propósito para a sua energia. Então, quando o Rafael olha e ele fala assim, poxa, eu estou tendo ansiedade porque eu estou trabalhando, fazendo muitas horas extras. Quando ele faz tudo que a gente já viu até esse momento do curso, ele começa a criar mecanismos que ele consegue pegar essa ansiedade que está dentro dele,
abrir um livro, estudar e gravar o curso para ele ter a renda online, reduzindo as horas de trabalho física, substituindo por uma venda online. Ele consegue, a hora que ele começa a ter essa ansiedade, ele começa a ter clareza de que se eu tenho ansiedade, a procrastinação vem, porque eu não consigo focar. Se eu procrastino por conta da ansiedade negativa, eu não consigo ter um hobby com a minha família. Eu não consigo sair uma vez essa semana para jogar bola. Eu não consigo passar um tempo de qualidade com a minha família. Então, se a ansiedade está vindo, eu vou ver o que está acontecendo, quais os gatilhos dispararam essa ansiedade e esses gatilhos como que eu vou resolver. E aí eu começo a transformar essa ansiedade, que era um monstro, em algo simples, em algo palpável que eu posso mudar. E aos poucos ele vai ajustando. Eu também tenho o caso da Camila. A Camila, ela trouxe para mim o seguinte: eu quero prevenir que o estresse pequeno se transforme em grandes ataques de ansiedade. Ela relatou que ela cuida dos filhos e os pequenos estresses do dia a dia com os filhos, de arrumar para o banho, chegar na escola, material, lanche, almoço, dever de casa, tarefa, estudar para as provas, essas coisas, vai minando ela e ela vai ficando ansiosa. Essa ansiedade que gera dentro dela faz com que ela fique irritada. E essa irritação ela acaba externalizando para os filhos. E ela falou, poxa, eu não quero mais isso. Aí, mesmo o processo do Rafael, eu perguntei, Camila, como você saberia que esses estresses pequenos estão escalando você para uma ansiedade negativa que gera algo ruim na sua vida? O que você faria de diferente quando você notasse os primeiros sinais? Então isso é muito importante você ter também. Quais são os sinais que você recebe, que você sabe que um estresse normal do dia a dia, ele está se tornando algo incontrolável a ponto de você se tornar uma pessoa agressiva, ríspida, ansiosa, uma pessoa que vai procrastinar algo. E é preciso que a gente saiba o que você pode fazer de diferente quando você nota esses primeiros sinais. Ou seja, percebeu o gatilho? O que você faz quando você percebe o gatilho? Não precisa ser nada complexo. Na verdade, a regra de ouro é: quanto mais simples forem as ações, melhores serão os resultados. Quando eu passei pelo meu momento de ansiedade que me gerou crise do pânico, eu percebi que às vezes eu simplesmente descascar uma laranja e cheirar aquela casca da laranja, às vezes eu até espremia na mão e ficava cheirando, era algo que fazia parar essa escala rumo à ansiedade, rumo à depressão ou à síndrome do pânico. Tem a parte também ali dos óleos essenciais, florais, que a gente não vai falar aqui, mas você pode pesquisar, que também ajuda muito, tá? Aromas ajudam muito na parte cerebral para que a gente consiga adaptar as nossas sinapses e a gente consiga regular os nossos estresses, a nossa ansiedade. É muito interessante, tá? Então eu fazia isso. Então era muito simples descascar uma laranja. A Camila, ela fazia chá de camomila. E ela fazia o chá, não era nem para tomar a camomila, mas o cheiro lembrava ela de momentos calmos na fazenda. Ela falava que sempre quando começava a chover muito na fazenda, a mãe dela fazia chá de camomila. Ela sentava na varanda com a mãe dela para ver a chuva. E aquilo era extremamente relaxante e acalmante. Então ela tomava chá, na verdade, para sentir o aroma e lembrar daquele momento e reduzir, tá? E com as perguntas que eu fiz de como que você saberia que isso está escalando e o que você faria diferente se você notasse os sinais, a gente trouxe 4 pontos, né? A Camila trouxe para a gente que observar a ansiedade mais cedo faria com que ela evitasse que as emoções aumentassem. Ou seja, se ela identifica o que faz a ansiedade dela aumentar, ela consegue, de
de uma maneira muito fácil, saber se ela precisa fazer o chá de camomila. Então, o que ela quer aqui é perceber os gatilhos. Os gatilhos na nossa mente, eu tenho inclusive um curso sobre os gatilhos mentais que levam à ansiedade, a medo, depressão, procrastinação, a você não conquistar o seu propósito de vida. É um curso muito interessante que eu aconselho que todo mundo faça, que você vai entender como que a sua mente funciona, quais são os gatilhos principais que gera toda essa avalanche de coisas negativas, inclusive a ansiedade. Então, quando ela falou assim, quando eu percebo esses gatilhos, eu quero ver eles antes de acontecer. E isso é possível, tá? Você começa a ter sinais. A outra coisa que ela trouxe é, eu quero usar estratégias que consigam me relaxar para que eu consiga acalmar os meus nervos, porque eu sou muito nervosa de irritada. Então, se eu percebo a ansiedade antes, eu quero prevenir e também eu quero relaxar. E aí aqui nesse curso, por conta disso, muita gente relata isso, eu vou trazer técnicas de relaxamento profundo que você pode fazer em qualquer lugar, tá? A outra coisa que ela trouxe foi, eu quero priorizar as tarefas em uma lista quando eu sentir que tenho coisas demais. Ela, como mãe, relatou que ela tem uma lista infinita de tarefas e ela percebe que ela tem que fazer tudo, porque senão o dia dela não vai ser produtivo. Só que é muita coisa, porque ela tem a vida dela, a vida dos 2 filhos e a vida do marido. E ela acumula tudo isso. E ela falou, não cabe tudo no meu dia. Eu quero priorizar. E aí a gente trouxe para ela, vou trazer aqui também, não nessa aula, mais para frente na aula que for para isso, uma matriz de prioridades que você vai saber colocar no papel o que deve ser feito agora, o que deve ser feito depois, o que deve ser delegado e o que você não precisa fazer. Tem muita coisa no nosso dia que gera uma ansiedade que, se a gente fizer, não vai gerar resultado nenhum no nosso dia. Não vai gerar resultado nenhum no final de um ano. Não vai levar você para lugar nenhum. Então você não precisa fazer. Você precisa saber escolher o que realmente dá resultado. E na nossa vida, por um sistema de ensino equivocado, a gente aprendeu a priorizar o que não dá resultado. Ou seja, estamos sempre alimentando uma ansiedade negativa. Por quê? O que dá resultado a gente não faz, a gente procrastina, porque foi dito que é ruim, que é difícil, e aquilo que não leva nada para lugar nenhum a gente aprendeu a fazer logo, porque é gostoso. Alguém como a Camila, que se preocupa com muitas pequenas coisas ao longo do seu dia, pode parecer difícil você criar objetivos específicos. Pode ser bem difícil, inclusive. Por isso que eu preciso que você foque como que você percebe e como que você responde a estresses menores, como que você responde a demandas pequenas, a gatilhos pequenos. Aqui é a chave que impede a escalada. Eu diria que quase 60%, 70% das pessoas que eu já atendi, de colegas que eu já conversei, livros, estudos, esse é um problema muito comum que gera grande ansiedade. Se preocupar muito com pequenas coisas ao longo do dia. No início é só uma preocupação. Depois começa a ser uma preocupação com muitas pequenas coisas. Depois você começa a dormir menos, depois você começa a ter insônia, depois você começa a acordar no meio da noite com essa insônia e a tua cabeça girando, só que você nunca dá conta de executar. E parece que quanto mais você tenta, mais coisas pequenas você tem para resolver. E aquilo vai formando um grande bolo de neve e você não consegue. Então a chave para impedir essa escalada é priorizar, entender quais são os gatilhos que estão levando você a acumular pequenas coisas ao longo do seu dia a dia, aprender a matriz do que você deve fazer, o que você não deve, o que você deve delegar, o que é importante, o que é urgente, tá? Isso vai fazer total diferença na sua ansiedade. É você se tranquilizar, você olhar para as coisas pequenas como coisas pequenas. O grande problema de uma pessoa ansiosa
Um ansioso negativo que não consegue transformar a ansiedade em um combustível ele olha uma pequena coisa, aquela pequena coisa se transforma em algo gigantesco. E o que você tem que fazer é simples. O que é isso? Tá, isso é pequeno, isso é fácil de resolver. Vou resolver assim, vou resolver com uma xícara de chá. Tudo bem que às vezes você tem um problema de saúde que você precisa resolver que não é tão simples. Mas o que eu estou falando é que a maior parte das coisas na nossa vida são simples. E de forma simples a gente precisa resolver. Tá? Então, agora eu quero que você pegue o seu caderno, eu pegue um papel, caneta, não use o celular. E escreva seus objetivos, sem pressa. Por que não faz no celular? Porque existe vários estudos científicos que eles mostram como que o nosso cérebro reage quando a gente escreve a caneta ou com um lápis, mas enfim, né, no papel, quando a gente escreve no papel. Existe uma série de coisas que acontecem dentro do nosso corpo que vão destravando. Então, não use o celular. Eu sei que é mais fácil e tal, mas papel e caneta. Você fez uma vida inteira, você tentou uma vida inteira, assim como o Rafael, e não teve os resultados, e é por isso que você está aqui nesse curso. Então, se permita por um tempo fazer diferente. Pegue papel, caneta e escreva os seus objetivos, sem pressa. Pense nas áreas em que a ansiedade mais te trava. O que você gostaria de fazer de verdade se a ansiedade interferisse menos em você? Eu preciso que você descreva de forma específica e concreta. Em qual situação? O que exatamente você vai fazer quando acontecer? Qual é a frequência ou por quanto tempo? E como que você vai saber se deu certo? Por que isso é importante? Porque micro-vitórias constroem grandes transformações. A micro-vitória que você vai ter nessa aula é sair de um desejo vago e abstrato para algo pelo menos claro, que você consegue reconhecer, consegue medir no seu cotidiano, algo que você consegue quando você tem uma pequena derrota ou uma barreira, você consegue olhar para trás e ver que as suas vitórias, as suas micro-vitórias foram muito superiores àquela pequena trava. E aí você vai pegar toda essa força que você já teve, de tudo que você foi conquistando, e você vai esmagar aquela pequena derrota, aquela pequena trava no teu caminho, porque elas vão acontecer. A gente vive uma vida em sociedade onde a gente está exposto a muita coisa. Então isso aqui não vai ser um mar de rosa, onde você vai fazer o cursinho, a sua vida vai ser alegria para sempre. Nem Jesus viveu assim. Mas Jesus também tinha micro-vitórias e milagres todos os dias. E você também vai ter. Basta você pegar papel e caneta, executar e ter consciência. Isso é o mais importante, é você ter consciência e estar presente no teu momento. Tá? Você não precisa prometer nada para o mundo. Você só precisa escrever com clareza o próximo passo que cabe na sua vida real. Qual que é o próximo passo? Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta? Em cima do meu objetivo e da minha meta, quais são as situações que podem me atrapalhar? O que exatamente eu vou fazer quando isso me atrapalhar? Quais são os principais gatilhos que me ocorrem, que eu sei que ocorre? Um telefonema, uma mensagem do chefe, uma mensagem da escola do meu filho, um projeto para entregar, uma reunião, uma viagem em família, um jantar em família, o que é? Tá? Seja específico, seja claro, seja detalhista. Tá? Qual que é a frequência e por quanto tempo isso fica dentro de você? Entenda isso. E como que você vai saber que tudo que você está aplicando está dando certo? Nas micro-vitórias, nos pequenos passos. Como que você vai saber? Tá? Isso é muito importante. Faz essa aula, escreve. Não tenha pressa de passar para as próximas aulas. A gente está fazendo uma base aqui. Esse módulo é um módulo base, por isso que ele é 0. Ele é um módulo de base. Se você passar correndo por isso aqui, o resto que a gente vai aprofundar,
que vai fazer você ter uma transformação absurda na sua vida, uma transformação visceral, vai ficar meio capenga. Então, faz os exercícios. Por mais que os outros módulos a gente vá resolver, se esse módulo aqui, ele tiver com os alicerces dele na areia, a hora que a gente bater lá na profundidade, vai balançar. Esse castelo tem que estar em cima de uma rocha e não em cima da areia, tá? Vamos lá, essa aula foi maior do que eu tinha planejado. Tem muito mais ainda por vir. Então, eu te vejo na próxima aula, porque agora é tempo de agir.